Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Olá, abençoados e abençoadas. Melhor dia, bem-vindos, todos vocês, bem-vindas,
todas vocês que estão conectadas. Essa é a nossa transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo, domingo, dia 11 de dezembro de 2022. Já estamos terminando o ano de muitas coisas boas que aconteceram na vida de todos nós. Eu espero que você esteja ainda desfrutando. Confesso que esse ano foi melhor do que o ano que passou e declaro que o ano seguinte será melhor do que esse ano. Também eu declaro que tudo aquilo que você semeou até aqui, você já está colhendo. E eu declaro que você continua semeando para continuar colhendo muito mais ainda. Eu sou Pedro Kelly, nos próximos minutos nós vamos juntos porque eu tenho uma palavra que certamente vai fazer mudanças na tua vida. O tema hoje, se chama assim, por que Pedro Kelly fala tanto sobre a mente? Isso eu vou te explicar hoje, depois da nossa vinheta. Bem, como eu te avisei na quinta-feira passada, esse tema de hoje seria gravado devido a algumas situações aqui ao nosso redor, mas a palavra segue a mesma. Então eu quero mandar uma saudação a todos vocês que estão conectados e dessa feita eu não poderei ler os nomes e as saudações de nenhum de vocês, mas estão aqui, guardadas no nosso coração. Recebo que essa palavra de hoje transforme tua vida, renovando a tua mente. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por permitir que eu esteja aqui desenvolvendo esse trabalho. Essa é a minha profissão, esse é o meu chamado, divulgar essa palavra e fazer pessoas felizes. Agradeço a minha família, minha morena e meus filhos, sem os quais não poderia estar aqui. E agradeço a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, sem reserva, que semeia aquilo que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou no teu coração que você deve semear aqui, faça isso imediatamente, porque certamente você verá os frutos que virão na tua vida por causa dessa semente plantada aqui. Queria que você se inscrevesse no canal e também que desse um like aqui embaixo, nos ajudando a fazer a palavra correr, tá bom? Bem, por que Pedro Kelly fala tanto sobre a mente? Você nota que em diversos momentos, em diversos temas, em diversas datas, nós temos sempre falado e mostrado aqui passagens, como por exemplo, o que o apóstolo Paulo falava às diversas congregações, aos diversos grupos que ele ministrava, né? Por exemplo, em um dos grupos ele disse assim: renovem o espírito de vossa mente. Parece que era uma ocupação que Paulo sempre tinha, era de que as pessoas tivessem um novo modo de pensar. Parece que ele notava que o modo de pensar das pessoas era um modo de pensar equivocado, antigo, ultrapassado, que certamente as prejudicava. Parece que ele via isso como um ponto fundamental para transformar a vida de uma pessoa, porque dizem por aí que nós somos aquilo que comemos. Se eu como uma comida que está azeda, eu vou ter problemas intestinais. Se eu como uma comida com a data de validade vencida, certamente isso vai fazer mal ao meu organismo físico. E se eu ouço uma informação que está ultrapassada, certamente o meu conceito que eu vou formar na minha mente será um conceito ultrapassado. Então, verdade, nós somos aquilo que comemos, ou seja, nós refletimos aquilo que nós comemos fisicamente, a comida material. E na nossa condição e relação espiritual, nós nos relacionamos e refletimos aquilo que está de acordo com a informação que a gente está comendo por nossos ouvidos. Então eu noto que esse era um grande trabalho do meu antecessor, do apóstolo Paulo, a todos que ele se dirigia, ele falava: cuidado com tua mente, cuide melhor da tua mente, renove tua mente,
Cuidado com o espírito da tua mente. Nós temos o mesmo espírito de fé, então você deve andar do modo digno em relação a esse assunto. E hoje eu quero confessar que essa palavra vai consolar a vida de todos vocês que estão nos acompanhando hoje. Eu declaro que essa palavra será uma palavra de edificação para a tua vida. Eu declaro que essa palavra será uma palavra de consolo para a tua vida. E declaro que essa palavra também será uma palavra de explicação para determinadas coisas que, quem sabe, estejam acontecendo na sua vida e você ainda não tenha atentado para esse detalhe, que é um detalhe fundamental. Então, vou falar o tema e vou começar aqui. Por que Pedro Kelly fala tanto sobre a mente? A resposta é simples. Porque o segredo para o sucesso ou fracasso da sua vida está na sua mente. Por isso eu falo tanto sobre a mente. Jesus de Nazaré falou sobre a mente. Depois da cruz, o apóstolo Paulo falou sobre a mente. Por quê? Porque o segredo para tudo está na tua própria mente. O segredo não está lá naquela congregação que você ia. O segredo não está nesse quadro pintado na parede. O segredo não está em você ler um livro de autoajuda. O segredo para o sucesso da tua vida não está em lugar nenhum. Ele está na tua mente. Isso é igual aquele livro do abençoado Paulo Coelho, que eu já li, bem interessante. Me esqueci o título agora, mas a história diz assim: a pessoa estava buscando uma chave para o sucesso e correu o mundo todo e passou aventuras e desventuras e cansou, depois voltou para casa e um belo dia descobriu que a chave para isso estava aí, não precisava ter saído para lugar nenhum. E eu quero falar sobre isso com você hoje, porque a tua mente, na verdade, é um grande campo de batalha. Na nossa mente acontecem as maiores batalhas da nossa vida. Às vezes a gente está vendo uma série de Netflix e vê filmes de batalhas, que a polícia contra o bandido, é o viking contra o outro que não é viking, é o rei contra o outro que quer tomar o reino dele, essas batalhas, né? Mas eu queria dizer para você que as maiores batalhas da vida de um ser humano estão acontecendo neste exato momento na mente desse ser humano aí, porque a mente é um grande campo de batalha. Pedro Kelly, o que batalha na minha mente? A carne e o espírito, né? Então, eu queria te dizer o seguinte, vou repetir, você tem duas identidades. Essas identidades têm mentes independentes. Você tem a mente natural, que é ligada à identidade humana. Você tem a mente de Cristo, que é ligada à identidade espiritual. E isso na tua vida é um brigando contra o outro. Você já sabe disso, eu não vou repetir. Segunda coisa, a tua mente é a porta para o teu sucesso e também para o teu fracasso. Lamentavelmente, eu não queria dizer isso, mas eu não posso falar diferente, senão seria mentira, né? Outra coisa, é na mente que residem as informações. Informações, sublinhe a palavra informações. Esse canal aqui é um canal que te dá uma informação. O que é uma informação? É um conhecimento, é uma dica, né, de conhecimento que informa. Se você sabe um pouquinho de inglês, você sabe o que significa o prefixo in, né? In, não é out, que seria o antônimo de in. Então, você separa a palavra informar ou informação, significa formar dentro, ou seja, formação por dentro. Então, é na tua mente que reside a informação. A informação não está na roupa, não está na música, não está na comida que você come, na bebida que você bebe. A informação está dentro. Sim? Ela tem que penetrar tudo isso e tem que residir aí na tua mente para poder formar, né? Outra coisa, é na mente que está o conhecimento. O conhecimento pode estar num livro, hoje pode estar no Google,
que é onde reside todo o conhecimento da humanidade inteira até aqui. Mas se você não tiver esse conhecimento como informação na tua mente, ele não vale nada, verdade? Você tem que ter isso na tua mente para você poder utilizar. Então, é na tua mente que reside o conhecimento. Outra coisa, é ela. Ela quem? A mente. Quem decide qual é o passo que você vai dar daqui a 5 minutos. Já parou para pensar nisso? Você tem uma situação diante de você. Vou ou não vou? Onde é que você esquadrinha na mente? Onde é que estão os prós e os contras? Na mente. Qual é o que vai pesar mais? Os prós ou os contras? Depende daquilo que você tiver na tua mente. Então, dependendo disso, a tua mente vai decidir qual é o passo que você vai dar daqui a 5 minutos. Então você vê aquilo que eu disse no início, o sucesso ou não está na mente. O sucesso ou não para a tua vida está na tua mente. Portanto, você deve cuidar dela com muito carinho, né? Se você a tem em boas condições, certamente você terá bons resultados. Se você a tem em más condições, certamente você terá maus resultados. Às vezes, a gente encontra pessoas que têm maus resultados, a gente começa a conversar e analisa e vê, né? Porque o espiritual, está escrito, olha, o espiritual julga todas as coisas. Então, você conversar comigo é um perigo para você. Por quê? Porque eu vou te esquadrinhar de acordo com aquilo que você estiver falando. Isso já virou em mim uma coisa automática, uma atitude automática. Eu faço isso automaticamente. Não é por maldade, nem por benefício, não, é uma coisa que já está em mim por causa do poder da graça, que é o poder do Espírito que se apoderou da minha mente. Quando você conversa comigo, eu estou analisando quem é você. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas por aí, vizinhos e de outros ambientes que a gente frequenta, né, que conversam e não estão tendo muito sucesso, e você sabe por quê? Porque ela mesma diz. Mas ela mesma não teve a capacidade de se autocriticar e se autoanalisar e ver, olha, é por isso, está claro? Isso está muito claro. Então, são pessoas que não têm os resultados que esperam por causa daquilo que está em suas próprias mentes. Então, é uma coisa que parece, isso que me encanta, abençoados, parece simples, parece fácil. Alguém pode estar dizendo assim, mas isso é muito fácil. É verdade. É por isso que é tão absurdo. É igual a fé. É muito fácil, por isso que parece tão absurdo. Por quê? Porque até aqui ninguém nunca nos ensinou a cuidar da nossa mente. Ou sim? Te ensinaram a cuidar do cabelo, da maquiagem, do cachorrinho, da parede, da roupa, mas da mente nunca te ensinaram a cuidar. E você deve cuidar da tua mente mais que tudo. Tem uma palavra que está escrita aqui que diz assim: a pessoa é exatamente aquilo que ela pensa de si mesma em seu coração. Eu vou traduzir nas minhas palavras. Diz assim: a pessoa é aquilo que ela pensa de si mesma em sua mente. Porque coração é mente. Ninguém pensa com o coração que bombeia sangue. Você pensa com a mente. Então, aquilo que você pensa sobre você é aquilo que você é. Por quê? Porque isso é um conceito que você conceituou. Você adquiriu por algum motivo, algum acontecimento, você absorveu e você carimbou e disse assim, sou isso aí. E então isso é o que você espelha. É assim que você se veste, é assim que você se apresenta, é assim que você fala de si mesmo ou de si mesma, e é assim que você reflete. Sendo assim, você vai parecer para os demais isso que você reflete. Está escrito em Provérbios 23, verso 7. O homem é aquilo que ele pensa de si mesmo em seu coração, né? Então, como é que a pessoa forma um quadro de si mesma?
porque é necessário que você forme um quadro de si mesmo para que você possa espelhar isso. Sim ou não? Verdade. Dizem os que entendem que um ser humano forma a sua personalidade até os seus 7 anos de vida. Por isso você deve ter muito cuidado com as crianças, né? E eu falo muito dos meus filhos aqui. Por quê? Porque tendo esse tipo de conhecimento que nós recebemos, a graça de Deus, nós educamos nossos filhos cuidando de que sua personalidade fosse firme, forte, para que eles espelhassem com segurança o que eles são. Então, esses filhos têm a capacidade hoje em dia de falar e fazer coisas que são superiores. Por quê? Porque quando você lhes dá esse tipo de informação, você já vai colocando em suas mentes uma formação e eles vão espelhar de si mesmos aquilo que eles receberam até então. Aí você diz assim: Pedro Kelly, eu não tive a oportunidade de receber esse tipo de informação até meus 7 anos de idade. Então, de repente, eu formei aqui uma personalidade meio alienada, meio desviada, né? Mas eu digo para você, hoje em dia, você tendo essa informação e prestando bastante atenção no que nós estamos dizendo e colocando em prática, você tem condições de reeducar. Esse é o lindo da palavra da graça, né? Então, como é que a pessoa forma um quadro de si mesma? De acordo com os acontecimentos pessoais, tá? Os acontecimentos pessoais vão refletir aquilo que você é. Depende se você recebe aquilo como a verdade para a tua vida. Às vezes tem pessoas que fracassam e pensam que a vida delas é um fracasso porque elas fracassaram ali. Então elas vão refletir um fracasso. Você conversa com a pessoa, você tem pena dela. Fala, caramba, o mundo não é nada disso, a vida não é nada disso. E essa pessoa pensa que a vida é assim. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa fracassada. Na verdade, ela não é uma pessoa fracassada, ela pensa que é. Então ela reflete, ela age, ela se veste, ela aparenta uma pessoa assim, não é? E nós não somos fracassados. Romanos 8,37 diz o quê? Em tudo. Se você quiser saber que tudo, leia o verso 36, 35, 34, 33, 32, que o apóstolo Paulo vem discorrendo. Aí no verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas aí, somos mais que vencedores. Então, se eu sou mais que vencedor, como é que eu vou me apresentar para você? Como um palestrante. Eu sou um palestrante bem sucedido. Aliás, já recebemos o nosso convite para estar aí em Santa Cruz da Serra, penso que é. Isso a gente vai anunciar nos próximos dias, né? Você é aquilo que você pensa de si mesmo, ou seja, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. Como é que você vai querer que outra pessoa acredite em você se você mesmo não acredita em você? Como é que você mostra que acredita em você? Se apresentando como tal. Entendeu? Então, primeiro, a pessoa pensa que é uma fracassada por algo que lhe aconteceu. A pessoa pensa que é uma pessoa bem-sucedida por algo também que lhe aconteceu. Essas duas coisas vão definir aquilo que vai carimbar a mente, o espírito da tua mente, o comportamento do teu pensar. Ele vai ser dirigido por aquilo que te acontecer. Aqui está escrito que nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, certo? Sim. As coisas velhas em relação à justificação espiritual, tá? Somos novas criaturas com relação aos pactos. Com relação aos nossos acontecimentos passados, nós nos recordamos deles. Então, temos que arrumar uma maneira de lidar com eles para que eles não nos atrapalhem nessa nova etapa que nós estamos vivendo de relação com Deus. Por isso é que eu falo tanto sobre a mente. Agora, entrando aqui na parte objetiva, para que você use, se você pôr em prática, se você puser em prática o que eu vou te dizer agora, você vai me dar 2, 3 meses
Depois você vai me responder, Pedro Kelly, é verdade. Isso que você prega funciona. Porque esse é meu objetivo. Eu não estou aqui para ficar pregando uma palavra ou ministrando uma palestra na tua vida de coisas que são... como é que é aquela palavra? Utopias. Sabe o que é uma utopia, né? Eu não estou aqui para falar de utopia. Estou aqui para falar de algo que você vai usar agora e vai funcionar agora. Tá bom? Então vamos lá. Conselhos para pessoas que pensam que são fracassadas. Olha aqui. Agora eu vou pegar aqui o meu livro dos conselhos. Quase que caiu. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, ó, bem rapidinho aqui, ó. Para você, diz aqui assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus na tua vida, que é agradável e perfeita, o que você tem que fazer? Renovar o teu entendimento, porque se você não renova o teu entendimento, você não dá o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para você vencer aquele pensamento de uma pessoa que pensa que é fracassada, para você colocar em prática. Primeiro passo, renovar o entendimento. Então aqui vai o primeiro cuidado que você deve ter com a tua mente. Transforma o teu entendimento. Não vou ficar só nesse, vou te dar o segundo cuidado que você tem que ter para ter uma vida de sucesso, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Ai, ai, ai. Pois é, as coisas do alto que eu quero dizer são as coisas da tua mente, tá? As coisas da tua mente. E aqui eu vou te dar o segundo passo que você deve dar para você proteger a tua mente e renovar o teu entendimento. Colossenses capítulo 3, verso 2, eu já te disse. Mantenha o teu pensamento nas coisas do alto. Nas coisas do alto que eu quero dizer são coisas superiores. Existem coisas inferiores e existem coisas superiores. O que são coisas inferiores? Política, tá entendendo, né? Colossenses capítulo 3, verso 2. Colocai sua atenção nas coisas de cima e não nas da terra, porque morrestes com Cristo e vossa vida está escondida com Ele, em Deus. Então, o teu chamado é descobrir essa vida que está escondida com Cristo. Aonde? Na tua mente. Então, você deve colocar os teus olhos nas coisas superiores. Espera aí, que coisas superiores? A minha irmã, Kátia, outro dia falou uma coisa para mim que eu fiquei com isso martelando aqui. Porque ela é uma pessoa que vive rindo, né? Ri de tudo. Ela é uma pessoa feliz, graças a Deus e a esta palavra. Então, tem uma colega de trabalho dela, que é meio amarga, e que diz para ela que você vive num mundo cor-de-rosa. O mundo da Kátia é um mundo cor-de-rosa. E a Kátia diz, claro, meu mundo tudo está bem, sou abençoada, perfeita, completa. Na minha vida só acontecem coisas dirigidas por Deus. Portanto, todas elas, pareçam boas ou pareçam más, são as melhores, porque eu sou mais que vencedora. A Kátia, minha irmã, respondeu para a colega. Então a Kátia estava me contando, aqui a colega se aproximou e disse assim, poxa, você está tudo caindo, está tudo aí acontecendo, e você está sempre rindo, dizendo melhor dia para todo mundo, e desejando isso para todo mundo. Eu não entendo como é que você consegue viver assim. É claro que essa colega dela é evangélica, do sistema religioso, só podia ser. Então, Kátia conversando comigo, e eu disse, Kátia, essa colega é evangélica. Kátia disse, como é que você sabe? Eu falei, dá para pensar, os evangélicos são os piores. Desculpa. Mas, então, eu falei, mas ela não é evangélica? Então ela não lembra daquela passagem que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita e você não será atingido? Deveria saber disso. Portanto, abençoado, buscar as coisas do alto, as coisas superiores. Pode estar tudo caindo aos pedaços, mas você tem que se recordar de que você não será atingido. Sobre tua casa não repousará maldição.
porque você está livre de maldição. Você não, entendeu? Então, aqui está o segundo. Vamos para o terceiro. O terceiro passo que eu estou te dando para você colocar em prática, me dar 2 ou 3 meses e fazer contato comigo e dizer: Pedro Kelly, a tua instrução funcionou na minha vida. Eu quero ouvir isso de você. Terceiro passo. Não seja menino no seu modo de pensar. Tá bom? Seja maduro no seu modo de pensar. Eu vou ler aqui, claro, 1 Coríntios 14. Diz aqui, ó. 1 Coríntios. Isso está virando uma aula, né? Bacana essa. Já disseram que eu tenho meio jeito de professor. 1 Coríntios 14, verso 20, diz assim: Irmãos, não sejam meninos no vosso modo de pensar. Sejam maduros no vosso modo de pensar, diz o apóstolo Paulo. Como é que é ser menino no vosso modo de pensar? Como é que eu vou te explicar isso? Um menino no modo de pensar. É alguém que pensa que Deus não está no controle. Por exemplo, isso é um bom exemplo. Está aí, passamos por mais essa epidemia do Covid, e os meninos, no seu modo de pensar, ficaram desesperados, embora sendo evangélicos, porque pensaram que o vírus ia destruir o mundo. E uma vez, alguém me perguntou sobre isso, e eu disse: olha, abençoado, eu não posso negar que o vírus está aí, porque eu mesmo tive Covid, não recomendo para ninguém, não é uma coisa fácil de lidar, né? Mas o meu Deus é maior do que o coronavírus, e Ele está no controle do coronavírus. E se alguém tiver que morrer por causa do coronavírus, o coronavírus foi só um dos meios, muitos meios, que o meu Criador tem e usa para quitar a vida de alguém. Entendeu? Você pensa assim? Claro, porque eu não acredito no diabo. Entendeu? Então o coronavírus não veio do diabo. O coronavírus foi Deus que usou para tirar aquela vida, assim como o câncer que o meu irmão Cláudio Antônio teve, que o matou com 14 anos de idade. Foi Deus que estava naquela vida ali para mostrar a glória de Deus para a nossa família, tocou ali daquela maneira. Então, tudo que acontece debaixo do sol e em cima do sol também está no controle de Deus, o único Criador da nossa vida. Poxa, então, aí a pessoa me diz assim: então pensar assim te dá uma certa paz? Eu falei: não me dá uma certa paz, me dá uma paz total. Então, aqui está o conselho: não seja menino no seu modo de pensar. Pode acontecer o que for, tudo está debaixo do controle de Deus. A guerra, a eleição, a Copa do Mundo, o partido político, o coronavírus, o que virá, o outro que ainda não veio, o que vai acontecer, tudo está no controle de Deus. Repouse, porque senão você não vai conseguir ser feliz. Aqui está o quarto, e penso que esse é o último, que eu anotei aqui, porque tem muitos conselhos para te dar, para você colocar em prática, e daqui a 2 meses você faz contato comigo, Pedro Kelly, eu botei em prática e funcionou. E esse aqui que eu vou te dizer, pode não parecer, mas eu acho que é o mais profundo, tá? Não se deixe mover facilmente do teu modo de pensar. Porque nós, aqui, na verdade, geramos nas pessoas um modo de pensar distinto e diferente do modo de pensar das pessoas que estão aí fora, no sistema religioso. Essas palestras que eu faço, essa ministração que eu ministro, ela gera um espírito de fé, um comportamento daquele que acredita. Espírito de fé é isso, comportamento daquele que acredita. Então, essas informações, elas vão formando em você um caráter espiritual de uma maneira tão maravilhosa que forma em você uma atitude
diáfana, uma confissão limpa, clara, cristalina, de quem crê nessa palavra. E isso reflete na tua vida, porque vai refletindo nas tuas decisões. Como eu disse no início, como nós somos aquilo que comemos, então o que eu reflito é uma certeza, é uma convicção, sim ou não? E então isso vai e funciona, porque Jesus falou, olha, se você crer em todo o teu coração naquilo que você está falando, isso vai acontecer na tua vida. Sim ou não? Jesus não falou isso? Pelo que ele não me lembra. Poxa, você não se lembra porque eu estou falando nas minhas palavras. Mas ele disse que se pedires com fé firme no teu coração, sem vacilar. Lembra disso? Ah, agora eu lembrei. Pois é. Então, se você acredita, aquilo vai funcionar. Isso é um espírito de fé. Mas tudo isso começa com um modo de pensar. Por isso é que o apóstolo Paulo, você viu que eu já li aqui várias passagens que ele está falando de quê? De pensar, da mente, que você deve cuidar da tua mente. Né? É claro que você deve ver filme, deve ler livros, deve conversar com as pessoas. E nem todo mundo vai concordar com você, com o teu modo de pensar. Mas, abençoado, se o teu modo de pensar é um modo de pensar que está te levando a viver uma vida de vitória em vitória, por que você vai curvar diante dos deuses de Baal? Sacou? Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, não vos deixem mover facilmente do vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, comportamento, nem por palavra, conversação, nem por carta, né, como se fosse nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos um modo de pensar que vai ser atacado por outras pessoas. E onde estão essas outras pessoas? Às vezes dentro da nossa casa. Parentes, familiares. Lembre-se de que uma mesma Eva deu à luz a um Abel e a um Caim. Então, porque são filhos da mesma mãe, não quer dizer que os dois são da fé. Pode ser que sim. Eu não estou dizendo que tem que ser sempre assim ou assado. Estou dizendo que você não deve se deixar mover do teu modo de pensar, né? Porque vão aparecer muitas propostas diferentes. Virão pessoas na tua vida, próximas a você, que te trarão propostas até tentadoras. Pensamento positivo, as energias do cosmos, autoajuda não sei de quem, os cristais mágicos da energia não sei de quem, dos raios coloridos e não sei o que, e coisa e tal, as vibrações da natureza, você joga para a natureza, ela te devolve, essas coisas assim, vão aparecer pessoas com propostas místicas, propostas supersticiosas e propostas maliciosas. Por que maliciosas? Eu anotei aqui. Porque se você parar para pensar o fundo, qual é de todos esse tipo de propostas que algumas pessoas têm por aí, que podem te apresentar, elas visam diminuir o Criador. E tudo aquilo que visa diminuir a glória do Criador, tá azedo para mim, eu não quero. Pode ser quem for. Então, tudo isso pode confundir a tua mente. Sim ou não? Pode, é verdade, pode sim. E muitas vezes essas coisas chegam à nossa vida se aproveitando de um mau momento que, quem sabe, alguém esteja vivendo. Então, aquela pessoa começa a te apresentar determinados subterfúgios para te arrastar. E vão te arrastar com doutrinas diversas e estranhas, né? Se aproveitando do mau momento que, quem sabe, você esteja passando. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se deixe mover do teu modo de pensar. Você tem um modo de pensar. E o modo de pensar é o modo de pensar de quem está na graça. Então, quem está na graça, se você está aqui na graça, você tem que ser radical. Eu sou radical. Aqui em casa não tem negócio de cristal, de energia, de não sei o quê, não. Aqui nós temos a cobertura da graça de Deus.
entendeu? Porque eu sou responsável por esse lar. Então eu queria que você assumisse, você que é responsável pelo seu lar, não importa se no teu lar não tem um marido, homem, sexo, homem, não importa, tem mulheres que fazem isso muito melhor. Para vergonha dos homens, eu digo. Então, se coloque no seu lugar, se levante e diga, não, peraí, eu não vou me deixar mover do meu modo de pensar. Então é por isso que Pedro Kelly fala muito sobre a mente. Eu queria compartilhar isso com você, né? Muito agradecido a você que colabora comigo. Inscreva-se no nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal. Vá lá agora, antes que você se esqueça. Inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem uma mãozinha, dê um like, né? E você me ajuda a fazer a palavra correr. E nesse momento está aparecendo na tua tela aí os nossos códigos Pix para você enviar a tua semente aqui para o Ministério Reconciliados com Cristo. E também faça essa prova. Comece a semear aqui no Ministério e espere um momentinho para você ver os frutos se multiplicando na tua vida. Você colhendo em todas as áreas da tua vida. Esses são os nossos códigos Pix. E se você não trabalha com Pix, não sabe mexer muito bem com isso, passe um WhatsApp para mim, 991048388. E eu vou te enviar o número da nossa conta na Caixa Econômica Federal para que você possa semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Tá bom? Muito agradecido. Até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 8h30 da noite. Te declaro abençoado, te declaro reinando em vida, conduzido em triunfo, curado, prosperado, completo, perfeito em Cristo Jesus e salvo, sempre salvo. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.